Olá, somos o Grupo 5. Seja bem-vindo à nossa apresentação sobre a engenharia de estruturas. O nosso grupo é formado por André Filardi, Beatriz Scacciotti, Carolina Coutinho, Clara Dias, Felipe Otiai, Isadora Andrade, Lorena Cesário, Lorena Silva, Pedro Campos e Samuel Werner. O engenheiro de estrutura participa de todas as etapas da obra, seja monitorando os processos ou até participando das negociações necessárias para realizá-la. Sendo assim, sua atuação é essencial para garantir a segurança de todos, a longa durabilidade da obra e a solução mais econômica para realizá-la. Podemos citar suas principais áreas de atuação, começando pela elaboração do esquema estrutural, em que o engenheiro deve apresentar o projeto arquitetônico de uma forma mais simples, possibilitando a formação de orçamento inicial da obra, já tendo em vista o custo com materiais e espaço necessário. Ele também deve definir quais cargas-forças devem atuar sobre a estrutura, levando em consideração as normas e faz o cálculo dos esforços e deformações causadas por esta. Então, nessa etapa, o profissional basicamente deve conhecer diferentes e variados tipos de estrutura e escolher a que melhor se adequará para a realização do projeto. Além disso, esse engenheiro faz o dimensionamento de todos os elementos da estrutura, considerando a composição e propriedades do material utilizado. Por fim, o engenheiro de estrutura é responsável também pela parte final do projeto estrutural, que é o detalhamento através de desenhos de todas as peças utilizadas na obra. Os tipos mais comuns de obras dos engenheiros de estrutura são as pontes, que foram criadas inicialmente para facilitar a passagem por obstáculos naturais, como rios e córregos. Essas pontes podem ser em vigas, geralmente feitas de concreto, aço ou madeira. Elas consistem em duas ou mais vigas, que são basicamente pilastras que servem para sustentar o peso da plataforma inicial, somado às cargas de veículos que passarão pela estrutura. Elas também podem ser feitas de treliças, que são estruturas de formas triangulares que sustentam a ponte. Podem ser de aço ou de madeira, de acordo com a força e tensão que a obra terá de suportar e tem um custo relativamente baixo. As pontes também podem ser de arco, que são constituídos por concreto, e o arco pode ser superior, inferior ou intermediário. Elas têm um custo baixo e podem ter os esforços de flexão reduzidos. Podem ser pontes suspensas. São consideradas mais bonitas e, na maioria das vezes, são feitas de aço. Elas consistem em vários cabos que são ligados desde os pilares até a plataforma principal, garantindo a estabilidade da construção e diminuindo as vibrações causadas pelo vento. E por último, também existem as pontes estaiadas. Muito parecidas com as pontes suspensas, elas também são ligadas por cabos, porém em menor quantidade e tamanho, sendo mais rígidas e apresentando então menos oscilações na pista. Os viadutos também são muito comuns nas obras de engenharia de estrutura. Diferente das pontes, os viadutos são construídos simplesmente para ultrapassar obstáculos artificiais, como avenidas e rodovias. A obra específica escolhida pelo nosso grupo é a nova ponte do Rio Guaíba. Ela atravessa o Parque Estadual Delta do Jacuí, completando a BR-290 e ligando a cidade de Porto Alegre com o sul do estado. É uma segunda alternativa para percorrer o trajeto e foi construída pois a primeira ponte possui um vão móvel, que se eleva para que seja permitida a passagem de navios, causando trânsito na cidade. Como a nova obra veio para solucionar esse problema, ela dispõe de grande vão e altura livre, além de grandes lacunas que dispensam a necessidade de um apoio na superfície, deixando então o livre tráfego tanto das embarcações quanto dos veículos. Antes de se realizar qualquer obra, é necessário uma série de estudos prévios para tornar o projeto o mais viável possível, e para isso existem os engenheiros especialistas. Nos estudos de tráfego, o profissional deve usar o programa Transcad para determinar como será futuramente o fluxo de veículos da região. Os encarregados pelos estudos geológicos e geotécnicos devem analisar as características do solo, identificando situações que podem trazer riscos ao plano. São realizados também estudos hidráulicos e de drenagem, em que os especialistas determinam as características hidrológicas necessárias para a elaboração do projeto, como a velocidade do escoamento da água, a fim de proteger os recursos hídricos da região. Nos estudos topográficos e batimétricos, utiliza-se o GPS geodésico para analisar a topografia, que engloba características como o volume da massa d'água da região. Os estudos de traçado de projeto geométrico visam evitar as irregularidades e possíveis falhas do projeto. No projeto de terraplanagem, busca-se a opção mais econômica e a melhor alternativa para a proteção do meio ambiente.
Para o projeto OAE, Obra de Arte Especial, é necessário estudar as estruturas que serão utilizadas, deixando a obra o mais agradável possível. Para o projeto de pavimentação, deve-se investigar a quantidade de carga e o fluxo de veículos da região, para que seja possível determinar os materiais a serem utilizados e as condições de suporte do pavimento. Por último, é feito o componente ambiental da região, que analisa os limites e o divisas das pontes. Disciplinas obrigatórias no curso para o desenvolvimento do respectivo projeto. Todos os estudos e projetos seguem as normas exigidas por órgãos responsáveis. Para o engenheiro civil especializado em estruturas, algumas disciplinas são obrigatórias para o desenvolvimento de projetos. Aquelas que possuem o curso obrigatório na graduação são com certeza imprescindíveis para que o profissional se forme, porém na área de estruturas, algumas recebem maior destaque para moldagem em outras matérias mais específicas. São elas: Cálculo 1, 2 e 3, Topografia 1 e 2, Fundamentos da Mecânica, Mecânica para Engenheiros, Mecânica dos Sólidos e Fluidos, Análise Estrutural 1 e 2, Resistência dos Materiais 1 e 2, Estruturas de Aço 1 e 2, Concreto Armado 1 e 2 e Estruturas Usuais de Madeira. Além de que o curso de Engenharia Civil também oferece disciplinas optativas que complementam a formação em estruturas, cabendo ao graduando optar pelos conhecimentos de maior interesse. Detalhamento e explicações a respeito do projeto. Começaremos pelos estudos de tráfego. Para a realização do projeto, foram necessários alguns estudos e começaremos pelos de tráfego. Em 2010, foram realizados estudos de tráfego preliminares para a Ponte do Guaíba. Esses estudos tiveram por objetivo dar subsídios para a definição do traçado, do padrão da nova rodovia, da classe e o dimensionamento das características técnicas. E os estudos atuais visam atualizar os estudos de 2010, avaliando condições de circulação e a capacidade da alternativa escolhida anteriormente. Parâmetros como a força-peso exercida na estrutura, a circulação e a própria resistência dela são levados em consideração. Dessa forma, esse esquema, ao lado, demonstra basicamente as experimentações com o estudo realizado sendo utilizadas para desenvolver, através das matrizes elaboradas, a melhor forma como se dará o tráfego no futuro e o nível de serviço. Ou seja, podendo serem realizadas simulações e melhor planejamento para que a obra seja feita da melhor forma possível. Estudos geológicos, geotécnicos. A ponte do Rio Guaíba, indicada pela seta vermelha no mapa, ela é localizada numa zona de transição geomorfológica. Isso reflete em mudanças nas características geológicas dos sedimentos e das rochas. Esse estudo foi desenvolvido com base na interpretação de sondagens, na inspeção amostral de testemunhos, na análise geológica e na interpretação integrada, para subsidiar os projetos de fundação das pontes. Os resultados das investigações mostraram que a região onde será implantada a nova ponte do Guaíba é constituída por um pacote de solos sedimentares com aproximadamente 30 a 40 metros de profundidade, acima de rochas de gneiss nas duas extremidades da obra e de basaltos nas porções intermediárias. Porque quando foram realizados os estudos das sondagens, foi indicada a presença de gneiss e basaltos na região de travessia. Além de estudos de cargas também realizados na região, para também determinar a resistência e o melhor equilíbrio estático a ser adquirido no futuro. A investigação geotécnica realizada possibilitou um entendimento adequado da área e a identificação de situações geológico-geotécnicas que implicam em riscos ao projeto. E, em teoria, foi avaliado que a melhor solução técnica e econômica para a fundação da estrutura desta obra seria através do uso de estacas escavadas, mecanicamente colocadas através da perfuração por um instrumento de rotação e após isso, o preenchimento com concreto. Estudos hidrológicos e hidráulicos. Para a determinação das características climatológicas da bacia do Guaíba, foi utilizado o posto meteorológico de Porto Alegre, em razão da obra estar situada nesta cidade. Tais informações visam fornecer subsídios ao construtor no planejamento da execução da referida obra. São analisados dados como a pressão atmosférica, precipitação, ou seja, os índices pluviométricos, a temperatura, e nessa imagem nós podemos ver a classificação climática de Köppen para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a cidade de Porto Alegre está localizada mais ou menos nessa região, complementada com o vermelho, ou seja, ela é uma junção de duas características. Entretanto, ela prevalece pela vermelha, ou seja, a classificação climática de Köppen classifica a cidade de Porto Alegre com a caracterização mesotérmica, úmido, sem estação seca. Ou seja, temos uma constância muito grande de chuvas na região. Então, parâmetros como a sensibilidade e a resistência da estrutura também têm que ser levados em conta. Porque, por exemplo,
com uma precipitação muito elevada em determinada região, pode ocorrer como aconteceu com a ponte sobre o rio Jacuí, que desabou em 5 de janeiro de 2010 após intensa precipitação. O estudo hidráulico do Guaíba foi elaborado considerando os canais existentes ao longo da passagem da ponte projetada, que são o Saco do Cabral, o Canal Furado Grande e o Saco de Alemoa, conforme pode ser visto na segunda imagem à direita da tela. Posteriormente, a avaliação das cheias e das cotas é de extrema importância para o sucesso da obra, além de parâmetros como a declividade, e ainda foi realizada a segmentação da seção hidráulica, ou seja, cada canal é tomado em especial e é dividido em várias partes, quais sejam as partes de maior risco e as de menor risco em relação a uma precipitação de maior intensidade. Entretanto, quando foram realizados os reais cálculos das cotas, foi visto que isso não teria grande utilidade para o projeto, no sentido de que não teriam problemas em relação a isto, visto que deve considerar-se a maior cota cheia, ou seja, a cheia máxima ocorrida em todos os tempos no Guaíba, que foi em maio de 1941, com a cota de 4,63 metros. O único ano da história do Guaíba que ultrapassou a cota de 4 metros, que é considerado uma cota totalmente razoável para a região. Estudos topográficos e batimétricos. Esses estudos vêm muito em relação à questão da superfície e também do solo para a determinação da melhor forma para que você possa realizar a estrutura, a construção. Então foram realizados estudos, dentre esses a poligonação geodésica, ou seja, a materialização de ângulos e distâncias para o mapeamento da superfície, o nivelamento geométrico, a medição dos níveis dentro da superfície estabelecida para a construção, o levantamento planial altimétrico, que representa as diferenças de nível do terreno, também levando em conta a vegetação e o relevo, por exemplo. Além, é claro, da locação de sondagens para análise do solo, seja no plano terrestre ou no plano aquático. Então, os valores adotados para as características físicas e geométricas da nova ponte sobre o Rio Guaíba apresentaram padrões desejáveis a serem utilizados sempre que possível. Os ramos de acesso, viadutos e travessias foram projetados com características adequadas aos condicionantes locais do terreno e meio ambiente. Também nessas duas imagens podemos ver tanto uma régua quanto o linígrafo, que é um instrumento utilizado para medição do nível da água em determinadas regiões. E quando foram caracterizadas, quando foi feito o levantamento desses dados, foi visto que estava tudo em conformidade com a norma adequada e com a margem de segurança. Erros mais comuns em projetos estruturais. Dentre os projetos que nós podemos citar, e dentre esses que estamos citando, alguns erros acontecem de maneira corriqueira. Projetos executivos mal elaborados, que por si só já falam das consequências que podem acarretar. Falhas na compatibilização entre os projetos estruturais e os projetos complementares, ou seja, pode haver uma falha prática da junção dentre esses projetos com o resultado final, corroborando para possíveis erros e também danos na estrutura. Elaboração dos projetos de fundação sem uma análise adequada do solo. Isso pode acarretar falhas futuras, como erro na carga suportada e na resistência da estrutura. Utilização de materiais alternativos não especificados em projetos, ou seja, isso pode entrar em contraste com o que já havia sido determinado anteriormente e trazer problemas futuros. O não atendimento aos requisitos das normas técnicas quanto às atividades de concretagem, visando garantir a resistência da peça estrutural concretada, principalmente quanto às características do concreto recebido em obra e o modo de aplicação na peça a ser concretada. Ou seja, isso pode trazer uma inadequação ao planejamento estrutural primário, que também pode acarretar em danos futuros. Estruturas com armaduras, ferragens mal instaladas e não atendendo às especificações do projeto. Montagem de estruturas metálicas com torques, apertos inadequados em suas ligações parafusadas. Realização de soldas de forma errada e não atendendo às especificações do projeto. E estruturas montadas com desaprumos. Emendas de peças executadas de forma incorreta. Utilização de materiais com espessuras aquém das especificações do projeto. Esses três erros, eles podem trazer falhas estruturais graves no prosseguimento do projeto e depois da sua realização também. A ausência de acompanhamento técnico para certificar a correta execução das atividades projetadas. Essa questão passa também por uma profunda negligência dos profissionais e isso pode também acarretar em problemas futuros, visto que problemas podem passar batidos e ocorrer falhas maiores no futuro.
Dentre essas questões levantadas, são realizados vários projetos para que a construção da ponte seja realizada da melhor forma possível. E os projetos realizados, quando desenvolvidos e seguidos em sua totalidade e flexibilidade permitida, eles minimizam a probabilidade desses erros. E para a realização deste foram realizados o projeto de terraplenagem, que tem sua ligação com o solo, o projeto de OAE, que são as obras de arte especiais, ou seja, viadutos, pontes, como é a questão, o projeto de drenagem em relação à água e a questão, o projeto de pavimentação, que já detalha como também pode ser realizado da melhor forma possível a circulação e o tráfego, a sinalização da mesma forma e o componente ambiental, que visa a preservação das áreas que necessitam ser. Conclusão sobre a área. Diante dos nossos estudos realizados em relação à engenharia de estruturas, podemos perceber que o profissional especializado nessa área é habituado para entender, prever, calcular a estabilidade, força e rigidez das estruturas construídas, além de supervisionar a construção de projetos no local. Além também de poderem estar envolvidos em qualquer construção em que a integridade estrutural afeta o funcionamento e a segurança da obra. Vimos também que o objetivo do projeto de uma estrutura é permitir que a mesma atenda à sua função primária, sem entrar em colapso, sem deformar ou vibrar excessivamente. São desconfortos gerais dos usuários. Dentro desses limites, os quais são precisamente definidos pelas normas técnicas, o engenheiro estrutural almeja o melhor uso de materiais disponíveis e o menor custo possível de construção e manutenção da estrutura. Foi possível perceber que se trata de uma área bem complexa, que demanda uma alta dedicação e responsabilidade do profissional, uma vez que requer estudos constantes, não sendo permitidos erros ou qualquer tipo de negligência. Além de necessitar de uma excelente formação técnica, o engenheiro estrutural precisa buscar sempre estar em concordância com todos os outros profissionais do projeto, arquitetos, construtores, outros engenheiros, etc. Em relação ao uso de software, ferramenta utilizada para auxiliar nas projeções, a escolha de qual ele utilizará e saber dominá-la é essencial. Pelas exigências que são demandadas, é comum que a maioria dos engenheiros não possua muito interesse por esse tipo de área. Dessa forma, o mercado de trabalho, apesar de restrito, vai possuir boas oportunidades devido a um número não tão grande de profissionais especializados nessa área. Então, sempre haverão ótimas oportunidades de trabalho. E essa foi a nossa conclusão a respeito de toda essa área de engenharia de estruturas. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E muito obrigado.